Boa noite, tudo bem com você? Bem, eu espero que esteja tudo ótimo. Se você está vendo essa live gravada, já deixa seu like, deixa o seu comentário. Se está no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, que eu tenho certeza que o que nós vamos tratar aqui agora pode ajudar muito. Vocês acham, vocês que estão aqui comigo agora, vocês acham que as redes sociais dificultou a intimidade entre os casais? Vocês acham que a facilidade na comunicação, não só nas redes sociais, na internet como um todo, né? Vocês acham que isso pode ter dificultado a intimidade ou sempre houve brechas, sempre houve dificuldade de relacionamento entre os casais? Porque eu tenho a impressão de que hoje... Ai, que gostoso! Deve estar linda mesmo essa noite aí. Eu tenho lá, e seja bem-vinda também. Eu tenho a impressão de que depois que ficou muito fácil a comunicação, tem muitos casais que conhecem mais sobre a vida das outras pessoas de fora do que de quem mora dentro de casa. Né? É muito fácil o acesso, por exemplo, de uma pessoa que você gosta, de um ídolo, né? De um cantor. Tem pessoas que sabem tudo da vida do cantor, sabe a hora que ele nasceu, sabe o mapa astral da pessoa, sabe a previsão do que vai acontecer na vida da pessoa, mas que quase não conhece quem mora junto na mesma casa. E a gente está falando aqui hoje de relacionamento de casal, mas isso também pode acontecer entre irmãos, né? Com filhos, com pais. Então, assim, ao mesmo tempo que a internet pode nos aproximar, olha só que legal, né? O Thiago tá no Rio de Janeiro, a Cida tá lá em Santa Catarina, tem o pessoal que tá aqui em São Paulo, mas não tá aqui na minha casa. E a gente consegue estar junto ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo que nos aproxima, será que também ajuda a dificultar, a distanciar os que estão dentro de casa? O que vocês me falam sobre isso? A dificuldade sempre existiu, porém ficou mais fácil de conversar e identificar. Porém, para que isso aconteça, é necessário ter interesse. Aí que tá. Será que as pessoas estão interessadas mesmo em ter intimidade com quem mora junto? Eu acho legal que às vezes é muito difícil a gente parar para pensar nessas coisas, mas como faz diferença na nossa vida. Então, as redes sociais, na minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Pode ser que você pense diferente e tá tudo bem também, né? Mas eu acredito, sim, que as redes sociais, a internet no geral, se a gente souber usar, ela é uma bênção muito grande na nossa vida. Olha, isso que a gente tá fazendo sem internet seria impossível. Nessa época de pandemia, aula online e tudo mais tem acontecido, tá muito legal. Sônia, seja bem-vinda. Juan também, seja muito bem-vindo. Só que, ao mesmo tempo, ela também pode nos distanciar e muito. Porque você tem, às vezes, mais interesse em saber sobre quem está lá fora, fora da sua casa, fora da sua cidade, às vezes fora do seu país, do que em saber do que está acontecendo dentro da sua casa. E até mesmo porque, às vezes, não sobra tempo. Né? Então, isso sim acaba dificultando a intimidade entre a família, entre os familiares. Bom, além disso, o que mais que pode dificultar? Você também acha, tia, que a internet deixa a gente longe? Pois é, ao mesmo tempo que aproxima, distancia, depende muito da maneira como usa, né? O que mais também que dificulta a intimidade entre um casal? Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas. Quando a gente fica muito familiarizado com as pessoas, familiarizado no sentido de achar que sabe tudo sobre a pessoa, às vezes também abre uma lacuna aí para a intimidade, porque a gente para de observar as pessoas. Então, vamos supor, se eu acho que eu conheço meu marido 100%, eu paro de observar o que está acontecendo com ele. Eu paro de me interessar no dia a dia dele, nos sentimentos, né, em tudo que tem acontecido. E isso acaba distanciando a intimidade. Então, às vezes, quando a gente está muito tempo com uma pessoa, a gente fala, não, essa daqui, nossa, a gente está 20 anos junto. Está 20 anos, mas não tem intimidade. Isso pode acontecer. Por quê? Porque estou 20 anos, mas eu não tenho liberdade para conversar com ele sobre as coisas que eu preciso, sobre as coisas que me faltam. Não fisicamente, não só materialmente, mas também emocionalmente. Sobre os meus desejos, meus pensamentos.
Então, tudo isso é o quê? Falta de intimidade e muitas vezes dado pela familiaridade, porque a gente está tanto tempo junto, fica tanto tempo, tá tão acostumado, essa palavra, né? Tá tão acostumado um com o outro que a coisa já não tem mais novidade. Então, eu não me interesso mais em saber. Exatamente, ninguém conhece ninguém, gente. Se a gente não se conhece, tem dificuldade de saber da gente mesmo, imagina com o outro. Então, o outro sempre vai ser uma caixinha de surpresas, que a gente sempre tem algo para aprender sobre ele. Outra coisa que também acontece muito é que a gente acha que é intimidade, né? A gente acaba confundindo, é quando eu falo sobre alguém. Isso acontece muito, vou dar um exemplo que acho que vocês vão me acompanhar bem, na igreja. Tem um monte de gente falando de Deus, mas será que tem muita gente falando com Deus? Será que tem muita gente fazendo silêncio para ouvir no coração o que Deus quer de cada um? Essa é a diferença entre o conhecer e o ter intimidade. A familiaridade e a intimidade. Então não é falar da pessoa, não é falar do relacionamento. Isso não é intimidade. Intimidade é falar com a pessoa. É falar com a pessoa sobre o relacionamento. Entende? É não deixar ponta solta, é não deixar lixo embaixo do tapete. Isso faz toda a diferença. Quando você não sabe o que o outro está pensando. Então, vou falar disso também. Acredito que mais por parte do homem, essa falta de diálogo, de expor o que sente. Os homens já têm essa dificuldade mesmo de se expressar, de se abrir. Porque meio que homem não tem sentimento, né? Assim, meio que é uma cultura que a gente vive, que homem não tem que expor sentimentos, mas eles têm. E como tem, igual mulher, só que muitas vezes não consegue expressar. Mas isso vai muito da intimidade do casal, porque quando o casal tá com uma intimidade elevada, boa, vocês conseguem sim conversar. Eu vou dar umas dicas aqui hoje, hein, pra gente poder elevar essa intimidade para outro nível. Quando ele é muito fechado, você fica sem saber como chegar. Então tá, fica aí, vamos conversar sobre isso. O que mais que dificulta também a questão da intimidade no casamento? Sabe, o que... Peraí, deixa eu organizar minhas ideias aqui, tá? Porque senão eu quero falar tudo e aí não vai entender, não vou conseguir transmitir. Quando a gente... Sabe aquele relacionamento ioiô? Que começa vai e vem, vai e vem, vai e vem? Ou às vezes não sai de casa, mas fica naquele pensamento, eu vou largar. Ixi, agora eu não aguento mais. Não, agora isso eu não vou aguentar. Esse tipo de pensamento ou a atitude do ioiô de vai e vem também vai caindo assim de uma forma muito drástica a intimidade do casal. Por quê? Porque intimidade está intimamente ligado com confiança. E se eu não confio que essa pessoa vai permanecer comigo, que eu posso fazer objetivos com essa pessoa e que a gente vai permanecer junto pelo menos alguns longos anos pela frente, a intimidade vai caindo. Então, intimidade muitas vezes é confundida com sexualidade, mas não necessariamente. Tem muitos casais que têm um sexo bom, mas não tem intimidade, não fala sobre ele. Outros casais que começam pela sexualidade, não tem intimidade nenhuma ainda. Vergonha faz com que diminua a intimidade, com certeza. Você que tá aí, Fabi, seja bem-vinda. Gente, quem tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. Dentro do relacionamento é necessário saber dialogar. Muitas vezes até sabem que precisam conversar, mas não sabem como conversar. Isso mesmo. Então, hoje que nós vamos dividir aí pra gente entender mais sobre essa intimidade. Quem tá entrando, gente, me ajuda a compartilhar a live, manda os aviãozinhos aí, pelo menos para 2 pessoas. Vamos encher a casa, vamos encher a sala pra gente poder ter bastante participação, que é bem gostoso. Outra coisa, deixar problema mal resolvido. Lembra que eu falei, quem estava aí na live da semana passada, que eu falei sobre as reclamações? Problema mal resolvido, que vai ficando a raiva reprimida, que não resolve, e aí começa a gerar reclamações um do outro, ou um para o outro, e isso também diminui a intimidade, porque eu não tenho liberdade para falar para você tudo que eu tô sentindo e acaba diminuindo a nossa intimidade, o grau da nossa intimidade. E aí também eu anotei aqui a vergonha, as crenças limitantes, o medo de não ser compreendido, a mente muito fechada, a criação muito machista, tanto do homem quanto da mulher. Tudo isso faz com que diminua a intimidade entre o casal, ou diminua a possibilidade desse casal ter mais intimidade.
Então, pode acontecer sim de um relacionamento de 3, 4 meses ter mais intimidade do que um relacionamento de 20 anos. Tem, como eu falei já em outras lives, né? O que aconteceu com essa pandemia? A gente começou, muitos casais tiveram que se conhecer, porque moram na mesma casa, mas não conversam, não se conhecem. Só dividem as contas, dividem o teto, falam que são casados, enfim, não tem intimidade, não tem aquela coisa mesmo de casal, aquela confiança um no outro. Obrigada, Camila, seja muito bem-vinda. Bom, então vamos lá, vamos dividir. Por que será que a gente casa, gente? Quem é casado aí, pra que vocês casaram? Só pra refletir aí, pensa, pra que vocês casaram? Quem não é casado, pra que você quer casar? Pra que você quer uma família? Normalmente, nós mulheres, né? A gente não casa pra lavar roupa de marido, a gente não casa pra fazer comida, a gente não casa pra limpar a casa, a gente não casa pra dividir conta, não é nada disso. Eu tô participando lá no Facebook de uns grupos de relacionamento abusivo, e aí você vê os comentários estão assim, você não depende dele, você não precisa dele, vai trabalhar e cuidar da sua vida. Gente, mas não é nada disso que faz com que a gente case. Ninguém casa pra poder ter alguém. Eu acredito que não, né? Só pra ter alguém pra ajudar a pagar a conta. Acho que não é isso. Por amor, para construir família. Normalmente, o ser humano, né, a necessidade do ser humano é de ter alguém por perto, com quem você possa confiar, com quem você possa contar, para quem você possa dar amor e receber amor, não é isso? A gente casa para amar e ser amado, para ter alguém que você possa lidar com intimidade, para ter alguém com quem você possa ser você, de verdade, sem filtro, sem maquiagem, sem máscara, sem fantasias, né? Simplesmente ser você, ser do jeito que você é, de uma maneira que você não pode ser com outra pessoa, só com essa pessoa. E isso é muito gostoso, né? Você saber que você tem alguém para compartilhar isso. E é por isso que a gente não pode deixar a peteca cair ao longo do tempo e perder essa intimidade entre o casal. Porque para isso, compartilhar momentos felizes e também os tristes, estabelecer conexões, ter como parceirinho tudo na vida. Exatamente, um parceiro para tudo na vida. Então você vê quantos motivos faz com que duas pessoas se unam. Dani, seja bem-vinda. Carla também, Marina, né? Sejam muito bem-vindas. Então, tem N motivos que faz com que a gente se una a alguém. Não é simplesmente porque a sociedade falou que era legal você casar e ter filhos e formar família. Não, a gente tem alguma coisa muito mais forte do que isso aqui dentro, que faz com que a gente seja motivado a criar uma família. Então, a intimidade, será que a intimidade precisa ter limite? Será que ter uma intimidade que eu diria assim, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma amiga, uma prima, que a gente era tão amiga quando a gente era solteira, que enquanto uma ia fazer o número 2, a outra levava um banquinho pra sentar no banheiro pra conversar junto. Essa intimidade eu não tenho com meu marido. E eu não tenho nada contra, tá? Se alguém tem esse tipo de intimidade com o marido e acha que tá certo, tá tudo bem. Mas tem algumas intimidades, na minha opinião, que não é verdade absoluta, tá? Que cada um vai fazer a tua e eu aceito sugestões. Tem algumas intimidades que eu acho que a gente pode segurar, que não precisa ser total no relacionamento. Na minha opinião, ao meu ponto de vista, eu acho que é legal quando a gente deixa um pouquinho de mistério. Pelo menos lá de vez em quando a gente se arrumar separado para poder se ver, se surpreender. Então tudo isso faz parte da intimidade. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu dividi para ficar mais fácil da gente compreender o que é realmente uma intimidade entre um casal. Então a primeira que eu coloquei aqui é a intimidade intelectual. O que seria esse intelecto? O pensamento. Eu quis, isso, respeitar o espaço do outro, exatamente isso, porque também faz parte da individualidade, né? Eu quis casar pra namorar todo dia, o restante foi consequência, gente, meu marido. Ele falou pra mim que ele queria casar, mas ele falou depois de alguns anos que a gente tava casado já, que ele casou pra ter sexo todos os dias. Ele se ferrou porque ele não me falou, né? Mas no fim deu certo, tá dando, né? E como dá, né, amor? 19 anos. Vocês viram que a gente fez aniversário de casamento essa semana, né? 19 anos junto. Val, seja muito bem-vinda.
Cumplicidade é diferente de invadir o espaço do outro, exatamente. A intimidade, ela vai elevar a nossa cumplicidade, mas tem a individualidade, que aí é a questão do eu, né? Eu preciso ter o meu espaço dentro do relacionamento, porque senão eu vou começar a me sentir sufocada. E isso não tem nada a ver com não ter intimidade. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é a intimidade intelectual, que seria os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fantasias, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, eu quero que você, obrigada, eu quero que você pense aí na sua vida, se você tem essa intimidade com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com o seu namorado, né, com a sua namorada, não sei. Pensa, você tem esse tipo de intimidade? Você tem essa liberdade de conversar com seu parceiro sobre os seus pensamentos? Sobre aquilo que você deseja para o futuro? Sobre os seus objetivos? Você tem intimidade em conversar com ele sobre as suas fantasias? E quando eu falo fantasias, é qualquer fantasia. É aquelas viajadas na maionese, que a gente dá de vez em quando, e também sobre as fantasias sexuais, que nós vamos falar mais pra frente também. Então, isso é intimidade intelectual. Tudo bem, Arlete? Seja muito bem-vinda. Gente, ó, continua mandando aviãozinho pra gente poder trazer mais gente pra live. Me ajuda a compartilhar, por favor. Então, primeiro tipo de intimidade, intimidade intelectual. Pensa aí. Qual a nota, isso, vamos fazer assim, qual a nota que você se dá no seu relacionamento, de 0 a 10, para cada tipo de intimidade que eu trouxer aqui, tá bom? Então, primeiro, intimidade intelectual. Que ponto, até que ponto você pode compartilhar com seu cônjuge e você sente que ele também compartilha com você os pensamentos, os sonhos, os objetivos, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você tem como futuro para a sua vida. 100% com alguém é essencial. Isso. Sim, porque se não for para ter um amigo antes de qualquer coisa, não acredito que o relacionamento seja bom e evolua. Exatamente, a gente precisa ter um amigo dentro do relacionamento. Mas esse amigo não pode chegar num grau de ser só amigo, né? Tem que ter um colorido diferente aí nessa amizade, não é? Ó que legal, a Sônia já deu 10, ó que top. Tá. Então, a primeira intimidade é essa, tá? Intimidade intelectual. Segunda intimidade que eu trouxe é a intimidade emocional. O que vem a ser a intimidade emocional? Até que ponto você pode... Ah, que legal! Até que ponto você pode compartilhar com o seu... E você tem intimidade para isso, né? Para compartilhar com o seu cônjuge aquilo que você sente, os seus sentimentos, sabe? O quanto você consegue chegar nele e falar, cara, aconteceu isso e isso, eu tô triste hoje, eu tô com medo, eu tô feliz, eu tô alegre por causa de uma conquista, enfim, o quanto você consegue expor os seus sentimentos e você percebe, que isso também é muito importante dentro da intimidade, né? Você percebe que ele tem interesse em saber sobre os seus sentimentos. Eu tô falando de você para ele, mas eu quero também que você faça dele com você. Até que ponto você se interessa pelos sentimentos do seu parceiro, da sua parceira? Até que ponto você permite que ele exponha os sentimentos dele, sem julgar, sem criticar? Porque às vezes a pessoa vem falar alguma coisa e a gente já dá uma patada, né? Já dá aquela rasteira, a pessoa nem tem coragem de falar mais nada. Aí o que acontece? Vai pro bar, falar com amigos, né? Depois que toma umas, expõe a vida de vocês para todo mundo saber. Por quê? Porque não tem intimidade de falar dentro de casa, porque não tem intimidade de falar um com o outro. Para um relacionamento ser bom, é necessário o parceiro tenha um pouco de cada coisa. Às vezes no relacionamento ele pode ser mais um do que o outro, mas sempre buscar o equilíbrio, exatamente. Sem equilíbrio não tem relacionamento, né, gente? Começa por aí. Então tá. Na intimidade emocional, qual a nota que você se dá para o seu relacionamento? Você com ele e ele com você. Até que ponto você consegue dar abertura, né, para ele se abrir com você ou para ela se abrir com você? E até que ponto você tem coragem de expor seus sentimentos? E isso, gente, também vale muito na hora que a gente está em dúvida. Porque, poxa vida, às vezes acontece algumas coisas dentro do relacionamento da gente que a gente fala, cara, será que é isso mesmo que eu tô querendo pra mim? E é muito importante você ter intimidade para chegar no seu parceiro e falar, olha, aconteceu isso, 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 cara, não sei se eu quero continuar assim.
Eu acho que a gente precisa reavaliar esse relacionamento, fazer uns combinados, fazer uns trem aí pra ver se funciona ou se não funciona. Porque tem que estar bom pros dois, né? Então isso faz parte da intimidade emocional, de o quanto eu consigo expor as minhas emoções, o quanto eu consigo expor o que eu tenho sentido. E às vezes o outro é muito fechado, o outro não fala, mas só pelo fato de você conseguir se expressar, acaba tirando dele também esse tipo de informação, o que acaba deixando o relacionamento muito mais saudável, com muito mais cumplicidade, certo? Próximo tipo de intimidade que eu trouxe é a intimidade financeira. Intimidade financeira não é o seu dinheiro, o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Né? A partir do momento que a gente casa, que a gente se junta, que a gente decide viver sob o mesmo teto, a gente precisa ter prioridades nas nossas finanças, na nossa situação financeira. Então, primeiro a gente precisa o quê? As prioridades, certo? Depois de tudo aquilo que é prioridade, que é necessidade, aí sim divide. O que vai ficar para um, o que vai ficar para o outro, ou então o que nós podemos gastar com isso, o que nós podemos gastar com aquilo. Agora, você concorda comigo que tirar o dinheiro daquilo que é mais necessário para comprar roupa, para comprar calçado, para beber, para pagar cerveja, para fazer churrasco, isso não tá certo? Isso faz parte de pouca intimidade? E muitas vezes tem muitos casais que passam por esse tipo de problema e não conseguem conversar um com o outro a respeito. E isso vai fazendo o quê? Vai deixando aquele monte de ponta solta, aquele monte de sujeira para baixo do tapete. Então, é preciso ter intimidade para conversar sobre o dinheiro, para conversar sobre as finanças, para conversar sobre o que vai ser feito ali para o futuro do casal, né? Para o futuro, para a saúde desse relacionamento. Faz sentido, gente? Não é questão de que, então a gente não vai se divertir. É que tem que ter prioridade, né? São dois, eu já falei isso várias vezes, vou continuar repetindo, né? Relacionamento é entre adultos, não é entre crianças. A gente não tem que sustentar. Ai, voltou. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Magoei. Deu falta de internet aqui, sinal de internet. Agora voltou, né? Obrigada, Fabi. Bom, então tá. Financeira, né? Vocês ouviram tudo, né? Depois que travou. Ótimo, então tá. Ai, como vocês são lindos. Olha, todo mundo aqui comigo, que bom. Próxima que eu trouxe aqui, intimidade social. O que é intimidade social? É ter amigos em comum, é ter amigos em comum também no trabalho. Ai, gente, parece até ridículo, mas eu preciso falar, né? É não expor o nosso relacionamento para pessoas de fora, principalmente para amigos em comum. Porque que acontece? Muitas vezes, por falta de intimidade entre o casal, é assim, né? Aquela pessoa que eu durmo todas as noites, eu não tenho liberdade para falar uma coisa que não tá legal. Mas aí eu saio daqui e falo para outras pessoas o que tá acontecendo e não tá legal. Aí a outra pessoa fala, mas você já conversou sobre isso com o seu parceiro, com a sua parceira? Eu não tenho coragem. Como assim não tem coragem? Isso é intimidade. Como é que eu tenho coragem de falar do meu parceiro para uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso relacionamento, mesmo que essa pessoa seja da família, mesmo que essa pessoa seja um amigo próximo, sabe? E eu sei que muitas vezes a gente faz isso para desabafar, para poder, aquele estupim, né? Vamos soltar um pouquinho aqui para poder dar um tempo para mim pensar e tudo mais. E se é uma pessoa de muita confiança, tá tudo bem disso acontecer de vez em quando, mas isso não pode virar um hábito, porque senão vai prejudicar e muito o relacionamento. Então isso é uma questão de intimidade, sobre, né, intimidade social. É não permitir que tenha mais intimidade com pessoas de fora, que às vezes nem conhece muito, do que com pessoas de dentro. Elaine, eu não consigo conversar com meu marido, isso é muito difícil pra mim e pra ele também e tal. Então, sabe o que vocês fazem? De verdade, procura um profissional, porque esse profissional, além de te ajudar, além de te ouvir, vai te ajudar a chegar a esse ponto para vocês resolverem e não vai ter julgamentos. Porque normalmente pessoas de fora vai com certeza julgar, vai avaliar de acordo com as próprias experiências, vai falar o que acha, o que deixa de achar, e ao invés de te ajudar, vai acabar te confundindo mais ainda. Então, também é um tipo de intimidade que faz toda a diferença dentro do relacionamento, tá bom?
Depois, a gente vem falar da intimidade espiritual, que é aquela questão dos relacionamentos que cada um tem uma crença religiosa, né? Uma maneira de lidar com a espiritualidade. E é muito importante isso também, porque não deixa de ser um assunto importante dentro da família, né? Como que a gente vai lidar com isso com os nossos filhos? É muito provável que um relacionamento entre duas pessoas que são de religiões diferentes e que os dois atuam em suas religiões possa vir a ter problema, porque cada um vai querer educar de acordo com a sua crença. Não é assim? Vocês já viram isso acontecer? Então também faz parte da intimidade e uma boa conversa, alguns bons combinados vai ajudar muito. Ah, tem uma outra coisa aqui também que eu coloquei. Não, vou falar depois, para não confundir aqui, para não misturar. Outra situação, que é agora a que mais tem a ver com tudo isso, né? A intimidade sexual. Como é que é a intimidade desse casal na cama? No momento do sexo, na intimidade é onde você de fato se despir, né? Que você tira por completo a sua máscara, a sua roupa, a sua vestimenta. Como é que é a intimidade desse casal? E eu não tô falando do ato, gente, porque o ato qualquer animal faz, não é verdade? Não precisa nem ensinar, não precisa ver nada. Eu tô falando do diálogo. O quanto vocês conversam sobre sexo dentro desse relacionamento? O quanto vocês têm intimidade para falar do que sente, do que gosta, do que gostaria, do que quer sentir, do que tem vontade de fazer, do que não gosta de fazer. Isso é muito importante para fortalecer o relacionamento. Então, tudo isso faz parte da intimidade. Eu trouxe um outro aqui, uma outra intimidade também. Vamos falar aqui a intimidade doméstica, que esse é para casais casados, onde os dois trabalham fora. Sabe aquela parte de dividir as tarefas de casa? Isso é muito importante e isso prejudica muito a intimidade do casal. Infelizmente, a nossa cultura ainda é bastante machista e a jornada de trabalho da mulher continua sendo muito mais pesada do que a do homem. Então, são N casais que ainda hoje, né, com tantas manifestações feministas e igualdade e tudo mais, mas são N casais, muito mais, que aonde os dois chegam do trabalho, um vai para o sofá e o outro vai cuidar dos afazeres domésticos. Chega o final de semana, um vai descansar, o outro vai limpar a casa, lavar roupa. É ou não é assim? Limpar as coisas, colocar as coisas em ordem. Então, isso também faz parte da intimidade, porque aquele que ficou com muito mais afazeres de casa, que estão ligados ao relacionamento, se sente desvalorizado, se sente traído, sente rejeitado, sente frustrado, porque fala, poxa vida, né? Se a gente trabalha, se a gente tem as mesmas obrigações dentro de casa, então por que a gente não divide também as tarefas de casa? E às vezes até divide, mas um não aceita, ou então não cumpre com o combinado. Quantos e quantos casais passam por dificuldades nessa área? Então, isso também faz parte da intimidade. Para esse tipo de situação, fala para mim se alguém aí já passou ou conhece alguém que passa por esse tipo de problema. Gente, agora vocês estão me ouvindo bem? Então tá, vamos lá. Eu vou dar uma sugestão, tá? Para quem tem esse problema na questão dos afazeres domésticos. E eu acho que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque a gente pode ajudar outras pessoas também, tá? Vamos lá, eu vou dar uma dica. Quando o casal passa por dificuldades com essa questão dos afazeres domésticos e um se acha mais sobrecarregado do que o outro e percebe que esse ponto está dificultando a intimidade entre o casal, eu vou dar uma sugestão e vocês analisem se vale a pena ou não fazer. Tudo bem, Thalita? Ah, travou, mas voltou. Ah, então tá bom, que bom. Façam o seguinte, ó. Experimenta fazer isso, né, para ver se vai funcionar. Faz uma lista, vocês dois juntos podem fazer uma lista, ou então aquele que está se sentindo mais sobrecarregado, faz uma lista com todos os afazeres da casa. É louça, é comida, é limpar a casa, lavar banheiro, lavar roupa, passar roupa, guarda-roupa, que mais? Juntar lixo, colocar na rua, limpar quintal, cuidar do cachorro, cuidar do gato, cuidar do dever de casa. Gente, é muito a fazer, né, que um relacionamento, que uma família traz pra gente. Então, anota todos os afazeres, tudo o que é feito dentro de casa.
só que faz duas vias. E aí você fica com uma e dá outra pro seu parceiro, pro seu cônjuge ou pra sua cônjuge, né? E fala, olha, é o seguinte, a gente precisa dividir isso aqui porque tá muito pesado pra mim. Eu tenho feito ou mais do que você, ou eu tenho feito praticamente tudo sozinho. Vamos dividir e vamos ver o que que você pode fazer pra gente compartilhar esses afazeres e ficar mais fácil a nossa vida. E aí, cada um dos dois vai ticar. Vai ter coisas que nenhum dos dois vai querer fazer. E vai ter coisas que os dois vão se comprometer a fazer. E aí vocês dois juntos vão precisar entrar num acordo. Tipo assim, tem isso aqui eu não quero fazer, eu também não quero fazer. E aí? Quem é que vai fazer, se nenhum dos dois quer fazer? Será que vale a pena a gente fazer um sacrifício e se organizar para manter e colocar alguém para fazer? Ou então, será que a gente vai abrir mão de outra coisa para fazer isso? Enfim, fazer combinados. Mas não deixa isso embaixo do tapete, porque mais cedo ou mais tarde isso vai sim influenciar na intimidade de vocês. E parece uma coisa boba até, só que vai uma hora começar impactar na sexualidade, porque a partir do momento que eu estou dentro de um relacionamento e que eu me sinto usada ou que eu me sinto frustrada porque tenho feito muito, porque tenho doado muito sem receber em troca, e muitas vezes o outro nem sabe disso, nem percebe que você tem tanto a fazer, tem tanta coisa, né, que está sobrecarregado, isso vai impedir que vocês tenham uma vida sexual prazerosa. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai mais querer falar, não, chega, eu não quero, eu tô cansada, eu quero dormir, e aí vai prejudicar o casal. Tá? Então, isso também é uma parte da intimidade e que faz diferença. E muitas vezes é esse tipo de problema bobo, né? Que faz diferença, vai lá para o social. Aí é onde começam as reclamações para amigos, no trabalho, né, para pessoas que talvez eu nem conheço, para parentes, e não falo diretamente com a pessoa que está comigo. Exatamente, o outro não valoriza porque não percebe. Não é que se ele começar a fazer, ele vai começar a valorizar, né? O que incomoda é a falta de também. É isso, ó, Sônia. De repente você fala, não, tudo bem, pode deixar que eu dou conta, eu faço o que eu faço, mas eu quero colaboração, porque se você não colaborar, como é que eu vou estar disposta a ter uma noite prazerosa, a fazer um programa diferente, se eu tô me sentindo, né, desvalorizada no meu trabalho, naquilo que eu faço? Também não desfaz, já ajuda bastante. Exato, se não desfaz, já ajuda bastante. Porque às vezes a gente quer a ajuda do outro, mas quando o outro começa a ajudar, a gente reclama porque não é do jeito que a gente gostaria que fizesse. E isso também tem essa questão, né, gente? Porque não dá pra gente exigir do outro que faça do jeito que a gente faz. A gente pode exigir que o outro faça, mas do jeito dele. Eu também não posso exigir que ele faça do jeito que eu quero. Olha aí, de repente compensa fazer igual a Sônia falou, né? Não faça, mas também não desfaça. Ajudar a manter já ajuda bastante. Faz sentido tudo isso, gente? Então, acredito que eu falei um pouquinho de cada. Acho que deu pra gente compreender bem de onde que vem a intimidade do casal, né? E até que ponto. Como eu falei, não existe regra absoluta. Então, se você acha que íntimo demais para soltar pum perto de mim, eu não gosto, então fala, olha, esse tipo de intimidade eu não quero no nosso relacionamento, eu não acho legal, né? Vamos manter assim algumas intimidades na individualidade, você com você e eu comigo, e outras juntos. Mas o mais importante que fortalece mesmo esse relacionamento e que aumenta a cumplicidade é o fato de você ter liberdade de conversar com o seu parceiro sobre qualquer assunto. Conversar com seu parceiro sobre os seus pensamentos, os seus planos, os seus medos, os seus sentimentos, aquilo que você gosta e que deixa de gostar, aquilo que você gostaria de sentir, aquilo que você gostaria de viver e que ainda não viveu, aquilo que você já viveu e gostaria de reviver, aquilo que ele fez e que você gostou ou que você não gostou. Isso é muito importante, a gente ter liberdade de conversar com o nosso cônjuge. Porque se você não consegue conversar com seu marido, a intimidade desse casamento tá no nível baixo, precisa melhorar, tá bom? Então, esse tipo de intimidade que eu queria falar com vocês hoje. Ficou claro? Quem tava aí, quem conseguiu ouvir, né? Apesar das nossas travadas, quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo.
apesar da nossa internet não ter colaborado muito, mas acredito que deu para passar a mensagem, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso relacionamento olho no olho, sabe? Aquele grau de intimidade de olhar para o outro e falar, cara, eu tô pensando isso, 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 por mais bobo que seja. Exatamente, Fabi. O diálogo é tudo, tudo. E sobre tudo, né? Tipo, se na vida sexual não tá legal de alguma maneira, ter liberdade de chegar no parceiro e falar, olha, eu preciso falar com você sobre uma coisa que não tá legal, ou que precisa melhorar, ou que pode melhorar, ou que eu gostaria que fosse diferente, sem vergonha, sem tabu. E de repente, se você perceber que o outro não está aberto a isso, ou que você tem dificuldade em chegar para conversar sobre qualquer coisa, procura ajuda profissional. Sabe, qualquer tipo de profissional, né, da área da psicologia, da psicanálise, vai te ajudar a abrir isso. É para isso que eu tô aqui, né, minha gente? É essa a minha função, ajudar a gente a descomplicar os relacionamentos. Porque se a gente ainda acha que o relacionamento é complicado, é porque a gente não tá sabendo lidar. Quando a gente começa a lidar, a coisa começa a ficar mais fácil, mais simples, mais descomplicada. Gente, faz sentido isso? Faz sentido tudo isso? Vale a pena, não vale? Aumentar a intimidade entre o casal? Vale a pena aumentar a cumplicidade? E quanto mais a gente aumenta a cumplicidade, mais aumenta a sexualidade, mais aumenta a segurança, mais aumenta a confiança no outro, e tudo isso faz com que a gente tenha uma vida mais leve e mais feliz. Ter humildade de também perguntar é válido, ninguém sabe tudo, exatamente. As pessoas têm que aprender a desarmar seu cônjuge, não é brinquedo não. Tem gente que é difícil de se abrir, porque teve uma criação, porque tem toda uma história, né? Mas tudo é possível. E se é possível para mim, se é possível para uma pessoa, é possível para mais pessoas. Falta a gente saber lidar com isso, certo? Ai, que bom que vocês gostaram. Bom, fico muito feliz. Aguardo vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 20h20, falando mais um pouquinho, com algumas dicas, com algumas situações a mais, que a gente pode ajudar a descomplicar esses relacionamentos, né? A tornar uma vida mais leve, mais gostosa. Malu, muito obrigada pela sua presença, Thiago, Fabi, Thalita, Cida, Sônia, gente, obrigada mesmo, viu? Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela presença de todos vocês. E quarta-feira que vem eu espero por vocês aqui novamente, tá bom? Beijos, boa semana, bom final de semana, até semana que vem.